Saudações mágicas! E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso Almanaque da Umbanda. Você pode me chamar de Dona Mari. E este aqui é quem? Rodrigo Ben. Seja bem-vindo, mas antes de tudo, curta, compartilha. Se não é inscrito, se inscreva, porque tem muita coisa aí para você aprender e receber, né? As informações. Sim! Aprender parece uma coisa chata, né? Então vamos conversar. Eu tenho uma das nossas filhas de santo disse que ninguém gosta de aprender, que as pessoas gostam de receber, entendeu? Aprender dá trabalho, receber não, receber é bom, né? Então receba, né? Então hoje nós vamos continuar a nossa série de vídeos que falam sobre os regentes do nosso novo ano 2026. Yes! Capitulando, né? Nós começamos com o ano universal. Depois os arcanos e agora nós viemos para os orixás regentes de 2026. Eu tenho certeza que você já está pesquisando por aí, por essa internet todinha, essa função aí dos orixás regentes de 2026. É realmente assim, eu acho que uma das forças que mais são levadas em consideração. Eu acho que a questão da astrologia, a primeira mais falada, e os orixás é o que vem em seguida aí, né? Então hoje nós vamos falar. Vocês vão ver ano que vem já a astrologia, até porque, gente, o ano novo astrológico começa quando? Só em março. Então, nós poderíamos trazer o nosso astrólogo, será que ele aceitaria? Gente, vocês querem que a gente traga o nosso astrólogo, Jonathan, para falar? Comenta aqui. Você quer saber dos regentes do ano? Aí a gente pode deixar isso lá para início de março, né? No começo do ano. No começo do ano astrológico, daí a gente traz o nosso astrólogo, deixa isso no comentário se você quer. Acho que vai ser bom, porque daí estaremos com uma estrutura de alguém que estudou para isso, né? Eu sou curiosa. Mas agora vamos falar do que a gente entende, né, amor? Com certeza. Tu entende orixá? Vivemos, né? Vivemos orixá, é o que a gente traz. Eu vivo há 20 anos já, né? Você um pouco mais. 22, 23 anos, né? E orixá é a força da vida, é aquilo que te traz, que te rege, que te sustenta. Gente, assim, sinceramente, esse final de semana a gente participou do festival, nós somos da religião tradicional Iorubá. Nós fomos iniciados e eu recebi o sacerdócio do Batuque do Rio Grande do Sul. E eu honro muito a minha raiz, sempre vou honrar, eu tenho muito orgulho da minha trajetória. Depois que nós viemos para São Paulo, a gente entendeu que não teria como manter a ritualística aqui tão longe, por questões de logística mesmo, né? Para você ter noção, um ritual básico que a gente faz aí anualmente ou bianualmente do Batuque, a gente precisa de 6 pais de santo, 6 sacerdotes junto com a gente. E aí aqui em São Paulo a gente não encontrou sacerdotes de nação Batuque do Rio Grande do Sul, então a gente iniciou essa transição lá em 2019 para a religião tradicional Iorubá e hoje a gente tem aí isso muito estabelecido da nossa vida, dentro das nossas decisões, as nossas escolhas. E aí esse final de semana teve o Festival das Grandes Mães, né, lá no Templo Odudua, né? Que é a grande matriz aqui no Brasil, na América, na verdade, dentro da América, uma das sedes da família Odudua, que lá na Nigéria tem mais de 500 anos de tradição, né? E nós participamos desse Festival das Grandes Mães e eu, muito conectada com aquela energia ali, reafirmo a vocês que para mim não tem força igual, não existe nada parecido com o que é orixá. Não importa se você é de candomblé, se você só é da Umbanda, ou se você é do Batuque do Rio Grande do Sul, você pode ter a certeza absoluta que você cultua uma divindade, uma religiosidade, uma fé que não existe nada parecido. E a tecnologia que nós temos dentro da nossa fé, da nossa cultura religiosa, como eu disse, seja qual for a sua tradição, não importa, não existe tradição melhor que a outra, porque orixá é tudo, como diz o Rodrigo, força da vida.
Não existe tecnologia igual para a gente ter uma boa vida, proteção, saúde, prosperidade. Desculpa, gente, não tem para mim tecnologia religiosa, movimento energético mais completo para mim do que o culto ao orixá, assim, sinceramente. Cultuar o orixá é você viver, né? Não é só como teve no fim de semana, não é só em alguma iniciação, em todos os dias. Como diz nas palestras do Baba King, é o teu viver. Tu cultua o orixá no teu viver, no teu dia a dia. E as forças que vão reger esse ano é muito a força que vem junto com o próprio arcano, os arcanos, com a numerologia, tudo interligado, né? Interligado. Porque nesse ano, as forças que nós temos, mais direcionado que nós tivemos mais contato, que foi do Batuque do Rio Grande do Sul, que é Ogum, Yansan, e viemos com a Iemanjá. Ainda bem que são dois guerreiros e a mãe ali junto para dar, não calma, mas um discernimento, né? A gente resolveu trazer aqui para o nosso vídeo justamente isso, tá? As regências dentro do Batuque do Rio Grande do Sul e também dentro do que a gente ouve o pessoal do Candomblé falando aqui e da Umbanda aqui de sudeste para cima. E vamos falar um pouco de como funciona essa regência dentro da nossa religiosidade e a orientação que a gente dá aqui dentro do nosso templo também. Então são 3 tópicos, né? O primeiro que o Rodrigo já adiantou, que é os orixás regentes segundo a tradição do Batuque do Rio Grande do Sul. Depois vamos falar segundo as tradições candomblecistas e umbandistas aqui de sudeste para cima. E depois nós vamos falar sobre a orientação da nossa religiosidade, né, tradicional iorubá. Então, como tu falou, começamos com o Batuque, né? Batuque. Depois vem o Candomblé, que é o Oxóssi. Mas vamos falar um pouco de Ogum. Vamos então por partes. Isso. Certo. O Ogum, ele vem com ação. É um orixá de ação, é um orixá de discernimento, de equilíbrio, de coragem. Então vem trazendo uma força muito grande de conseguir aquilo que tu decide. Yansan, ela vem também com o movimento junto com o Ogum, movimentando aquilo que está parado, mostrando aquilo que está escondido, com as energias. Sabe aquele projeto que vem, que tu começa e não consegue desenvolver? Esse ano tu vai desenvolver. Tá? Então te programa, planejar e executar. O Ogum, ele é muito orixá da execução, da coragem mesmo. Então, por exemplo, se tu tem um projeto que há muito tempo tu não consegue realizar, parece que sempre dá para trás, parece que sempre falta alguma coisa, parece que sempre dá um problema, o Ogum pode te ajudar a romper esses bloqueios, a superar essas barreiras, porque tu vai ter a força, tu vai ter a coragem, tu vai encontrar as ferramentas para conseguir realizar isso. Porque o Ogum é o deus do ferro, é o orixá da tecnologia e é o orixá, né, que nem eu disse esse ano 2025, né, quando eu passei pela doença, que eu sentia muita dor, né, e a dor neuropática em alguns momentos, são várias sensações, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas uma das grandes sensações que eu tinha era de queimação, né? Queimava, era uma dor que queimava. E eu dizia, não tem problema. Orixá, Ogum, ele nos forja com o fogo. Então, ferro forjado no fogo, o ouro que é forjado no fogo, que se torna puro porque passou pelo fogo. É aquela situação assim que tu vai conseguir superar as adversidades da tua vida, tu vai superar os bloqueios, porque tu te torna forte através daquelas adversidades, aprende através daqueles bloqueios, tu aprende através das barreiras que tu vai superar. E isso é tu usar a força de Ogum, é tu olhar para a dor, tu olhar para o bloqueio, tu olhar para as adversidades, tu olhar para os inimigos e dizer, isso me fortalece, isso me faz ser maior, isso me faz ser capaz, eu tenho coragem e eu posso passar por isso. Então essa força de Ogum, ela nos move para um progresso
que talvez nenhuma outra força da natureza seja capaz de nos mover, né? Junto com o Yansan, que também vem nesse mesmo viés aí de movimentação. E temos a Iemanjá, que vai te trazer o discernimento, né? A tranquilidade para observar, a calma, tá? Porque no movimento muitas vezes tu é impulsivo e a Iemanjá vem para te trazer aquela tranquilidade e observar qual é o próximo passo que tem que dar junto com algum Yansan. Quando a gente fala de Yansan, Oiá, Yansan, é o orixá, né? É um orixá feminino, tá? Que rege os ventos e as tempestades. Quando a gente fala de Yansan, é muito sobre os ventos da mudança. Ela é um orixá também de transformação, porque nas suas lendas ela se transforma em búfalo para poder caçar. Então ela também é um orixá de luta, ela também ia para a guerra e ela usava a sua força de movimento dos ventos, das tempestades, para transformar aquilo que poderia ser uma barreira, um problema, um bloqueio, em também vitórias, né? Em também coragem, né? Então, Oiá para mim, Yansan Oiá, né? É um dos orixás que eu tenho mais força de vida em mim, né? Até porque ela é minha força de frente de trabalho na Umbanda, né? Apesar de eu ser iniciada de Iemanjá, sacerdotisa de Iemanjá hoje, dentro da Umbanda eu sou classificada por Yansan, né? Yansan é uma força que move, que, cara, é imparável, é imparável. Então, transforma tudo ao seu redor em capacidade de vitória e de coragem, e é uma força feminina, gente. Então, é aquele momento que tu, mesmo da batalha, não te sente sem proteção, é uma força que acolhe, é uma força que sustenta nos momentos mais... É um verdadeiro búfalo, né? É. Ela vem com aquela força, mas também na proteção da mãe, a proteção do feminino. Porque o feminino, muitas pessoas acham que o feminino é fraco. Pelo contrário, gente. Quando vocês souberem que o feminino é uma força que vem junto com o masculino, nenhum se sobrepõe, mas o feminino ele vem gerar junto com o masculino, que daí traz aquele potencial. Então, a força feminina é potencialidade. Então a gente vai ver muito ali no sul do Brasil, aí a gente entra num processo de inconsciente coletivo. Como dentro da tradição do Batuque, esses são os regentes, então a gente vai ver muito lá no sul essa força de luta, de superação, de transformação, de batalha. A partir do segundo semestre, normalmente, que vem para cobrir esse movimento, a força de Iemanjá. Como o Rodrigo diz, né, traz a profundidade, a maturidade, a cura emocional, né? Então, Iemanjá é um orixá feminino também, né, que rege nossas águas, né? A gente acredita muito em Iemanjá como uma força do mar, né? Mas ela é das águas em geral. E ela é um orixá também de movimento. Muito se engana quem imagina a Iemanjá, uma santinha paradinha. Não conhece o mar, né? Você tem... Porque lá no sul, na região sul, lá Iemanjá é direcionada mais para o mar, né? Tem alguns lugares aqui no Brasil que Iemanjá principalmente na tradição iorubá, né? Iemanjá é mais dos rios. Exato. E daí, como rege muito mar, ninguém sabe o que o mar é capaz de fazer, né? Então ela traz a questão da profundidade. E o que acontece, né? Iemanjá é mãe de todos os orixás, né? É o orixá que rege todas as cabeças, né? Então vai trabalhar muito, né? Vai nos pedir muito essa questão da força mental, da cura mental, dos cuidados de saúde mental. Então também vai ajudar muito para quem está estudando, para concurso público, né? Então ela é um orixá que também traz muitos movimentos de prosperidade e mudanças, e ajuda também a superar aí adversidades, porque ela também é um orixá de movimento, né?
Então, lá no sul são essas as regências, principalmente para quem segue a tradição do Batuque do Rio Grande do Sul. Aqui em casa a gente respeita bastante essa tradição, muito mesmo. A gente sabe que ano de Ogum é ano de muito trabalho, junto com o Oiá e Ançã, né, nos traz aí muitas transformações e nos dá a possibilidade aí, né, junto com o Iemanjá, de olhar para a nossa saúde mental, rever os nossos ideais, nossos pensamentos, a nossa forma de se mover pelo mundo. E nos traz essa força de acolhimento das mães que todos nós merecemos, né, bem? É ótimo. Um ano de Ogum é ótimo, porque tu tá ali parado, ele vai te movimentar, de uma forma ou de outra. Procrastinação lá fora. E aí, para quem tá aqui mais pro sudeste, nos candomblés, nas umbandas e tudo mais, a gente vê um movimento de outro orixá, né? Exatamente. Nós temos Oxóssi junto Com Iemanjá. com Iemanjá, né? Que é a mãe, ela rege praticamente todo o Brasil, digamos assim, né? A mãe tá cuidando de todo mundo. E Oxóssi, tanto quanto Oxóssi quanto Ogum, eles são filhos, né? Nos Itãs aí, Iemanjá é a mãe que vem direto com Oxóssi e com Ogum. E Oxóssi ele vai te trazer o foco, vai te trazer a clareza, e aquele momento assim que você vai precisar muito discernimento. Aqui para o sul, principalmente aonde abrange o foco aqui, São Paulo, né? Vai haver muitos debates. Eu acho que no Brasil inteiro, né? Mas o foco vai ser muito aqui, sudeste. Então, nós temos aí Oxóssi como um orixá que rege a caça, também é o orixá das matas, e como o Rodrigo disse, é o orixá do foco, né? Porque a gente lê nos Itãs que ele é aquele orixá que não erra o alvo. Sendo um caçador, ele tem a certeza e a firmeza de onde ele deve montar as suas armadilhas de caça, aonde ele deve enviar a flecha para acertar o seu alvo. Ele é um orixá estrategista também, não existe caça sem estratégia. Assim como Ogum, que é um orixá também de estratégia, já que não existe vitória numa guerra sem estratégia, já que não existe a forja, ninguém bota um ferro a ser forjado sem saber no que quer resultar aquele trabalho. Então não existe trabalho sem estratégia, não existe caça sem estratégia, não existe vida sem estratégia. Então a gente vê o Oxóssi como esse orixá que nos ensina a ter foco, que nos ensina a silenciar também. Sim, porque numa caça, tu não vai gritar se tu tá caçando, tu não vai gritar, porque senão tu perde a caça. Então tem que ter, e esse silêncio é muito do silêncio interno. Muitas vezes a gente tá com um barulho e a gente não consegue focar exatamente aquilo que a gente quer. E o silenciar é você receber até a resposta e direcionamento do próprio orixá. Exatamente. E aí aqui no templo eu chamei o ano de 2026 como o ano dos caçadores, já que, imagina, o Rodrigo ele é um iniciado de Odé, né, o Oxóssi. E o Ogum na Umbanda. Exatamente, e ele é regido também por Ogum na Umbanda. Então esse ano aqui no nosso templo é um ano que a gente vai cultivar muito esse arquétipo, essa força, esse axé, de foco, de coragem, de movimento, de trabalho, junto com essas mães Yansan, que é minha regente dentro da Umbanda, e de Iemanjá, que é o meu orixá também, né, de Ori, que nos traz aí esse direcionamento na vida e tudo mais, né? Então, nós estamos aqui muito alinhados no templo com esse movimento, tanto que vem desde o sul até o sudeste, mas também nós temos a orientação da nossa religião tradicional iorubá, que é um pouco diferenciada, né, bem? Sim, essa no caso é individual. Nós fazemos um jogo de búzios anual, que ali no oráculo aparece qual é o regente, né, o orixá regente para cada pessoa individualmente. Exatamente. Então, na religião tradicional iorubá,
nós não temos esse costume, né, essa tradição de ter um orixá que rege toda a comunidade. Nós entendemos que cada um tem o seu próprio caminho, que cada um tem o seu destino, né, a ser trilhado, e que dentro desta tarefa que cada um vai ter, ele tem o seu próprio orixá que vai guiar e que vai reger as forças necessárias para se alcançar o objetivo. Então eu costumo sempre, no início do ano, agendar uma consulta aos búzios com meu pai de santo, e aí ali ele diz para mim, olha, esse ano você tem que cultuar muito tal orixá. Ano passado foi um ano, por exemplo, que no caso esse ano ainda, 2025, eu tive uma ancoragem muito forte com Xangô, que eu fiz, e com a Jê, que é uma orixá feminina também, Funfun, que rege a relação que nós temos com a prosperidade. Então, foram os orixás que eu trabalhei muito ano passado. Nesse ano. E o ano passado, se eu não me engano, foi o Baloaê, para a saúde, não? No caso... 24. Não, esse ano no Batuque regeu o Baloaê, o Chapanã. Eu acho que aqui no Sudeste foi algum Xangô. E ano passado eu não trabalhei com o Baloaê. Ano passado, 24, no caso, eu também trabalhei a Jê. 23 eu trabalhei o Oxum. E assim por diante. Eu lembro que acho que foi no começo, então, 19 ali, que eu sei que foi um ano que o Baba disse, trabalha... E veja, né? Então a gente já vai criando um histórico de orixás com os quais a gente se relaciona individualmente durante a nossa jornada. Então, o orixá rege nossos caminhos, o orixá ele nos guia pela nossa jornada espiritual de forma individual. Porém, dentro da nossa tradição brasileira aqui de orixá, esses orixás eles regem o inconsciente coletivo e regem também toda a sociedade. E também as forças da natureza. Então agora a gente entra numa temática que é bem curiosa, bem interessante para você até observar aí na sua vida durante o ano de 2026, como as coisas vão acontecer assim, tipo no noticiário, por exemplo, sabe? Sobre a regência de cada orixá. Então o que a gente pode esperar muito desse ano dos caçadores, dentro da natureza, dentro do noticiário, né? Eu achei que eu tinha notado aqui, gente. No caso, ele influencia muito a saúde, né? Vai acelerar os caminhos, vamos ver, a síntese do 2026. Pro geral, digamos assim, vai acelerar os caminhos, Yansan vai movimentar, vai haver muita questão da própria natureza. Já estamos tendo aí os movimentos dos ventos, agitos sísmicos. Sísmicos Não, sistêmicos. Assim, um ano onde tem regência de Yansan, a gente vê muito movimento da natureza em relação, sim, a fortes ventos, fortes tempestades que a gente já tem visto de fato. Em ano de Ogum, né, a gente vê também, aí nós temos que prestar atenção no mundo, né, questão de conflitos sociais, guerras e tudo mais, tá? Isso aí dentro do noticiário. Então eu tô falando aqui muito assim, presta atenção no noticiário. E muitos movimentos no mar, né? Então se a gente vê aí um ano regido por Yansan e Iemanjá, as duas ventarolas que giravam sobre o mar, então a gente pode ver aí no noticiário muitas notícias a respeito de maremotos, né, de grandes tempestades que vêm através do mar. Então isso, as forças da natureza aí cobrando da gente, sim, um posicionamento diferente em relação aos nossos comportamentos e às nossas ações. Cada vez está funilando cada vez mais, né? E aí, que eu disse, dentro de um ano de Ogum, a gente também vai ver muitos conflitos, inclusive armados aí pelo mundo, que já está tendo, mas cada vez mais dificuldade de encontrar aí um consenso para que as coisas se organizem numa paz, né? Assim, tipo, é complicado. Eu acredito que daí já vem havendo esse conflito, então vai seguir para um final, para um resultado.
Porque até agora ninguém... Rodrigo muito positivo, Ninguém então venceu tá, nada. Pai Rô, vamos lá, vamos vibrar lá em cima, vamos vibrar lá em cima. Vamos ter, assim, ó, uma Eu, resolução. eu sou um pouco mais pé no chão, né? Não é questão nem de pé no chão, é uma Mas concordância. vamos vibrar lá em Tem cima. muitas outras forças regendo aí. Vamos ver. Mas vai haver Oremos. resolução, sim. Oremos, né? E aí Oxóssi aí também, né, nos traz a atenção voltada para as matas, voltada para como nós nos relacionamos com nossos alimentos, né, com a nossa vida e, de uma forma geral, aquilo que nós trazemos para nossa mesa, né, como está sendo cuidado aí dentro das cadeias produtivas e o quanto isso afeta também as nossas matas, a biodiversidade em geral, né? Um caçador de verdade, né, ele sempre vai cuidar da natureza, né? Porque ele sabe que se ele não cuidar, a caça vai acabar. Então a gente vai ver muito movimento social em relação a isso também. Esperamos. E aí, Rodrigo, para quem quer atrair a força de Ogum para sua vida, qual é o tipo de atitude que essa pessoa deve ter no seu dia a dia? Os seus caminhos, o Ogum, ele precisa ter um discernimento. Primeiro, é o orixá do trabalho. Mas qual é o primeiro trabalho que tem que ser? Trabalho em você. O que você quer? O que você quer para sua vida? Determinação. E daí vem junto com o Oxóssi, que é o foco. E eles são irmãos. O Ogum é o irmão mais velho, o Oxóssi vem depois. Que aonde o Ogum ele vai te direcionar, mas tu tem que saber primeiro onde é que tu quer chegar. Para ele seguir. Ter força, ter coragem. E a coragem não é contra o outro, é contra o que está te parando. É olhar para aquilo que está te parando e seguir. Chutar a pedra que está te... Controlar muitos impulsos de fúria, né? Sim, não, ter o discernimento assim, ó, de que isso vai me levar para algum lugar ou vai me deixar parado aqui. E muitas vezes a gente quer ir, mas não sabe para onde, e isso é um impulso desnecessário. Então tu tem que ter um discernimento para o que tu quer fazer. Ter aquele impulso ali, mas com direcionamento. Exatamente, né? Para quem quer trazer também a energia das mães, né, para o seu ano, você pode ter atitudes aí, primeiramente, como eu disse, de autocuidado, né? Principalmente para quem é devoto de Iemanjá, vamos cuidar da nossa saúde mental, vamos cuidar, vamos dormir direito, vamos tomar água e tudo mais, né? Use o seu poder, né, para movimentar a sua vida, para realizar as mudanças que você deseja, né? Não deixe para amanhã, não espere melhorar, né, as condições. Quando eu tiver uma condição melhor, as coisas acontecem. Não, faça as condições melhorar. Você tem a ação, você tem a força, você tem condições de se movimentar para fazer as coisas acontecerem, né? Isso que Oiá e Ansan espera de nós também, né? A gente encaminha esse vídeo para o final, dizendo para você que existem essas forças que nos regem, mas de nada adianta se a gente for levado por elas, porque toda força ela tem o seu aspecto positivo, mas também o seu aspecto negativo. E aí, se você não se sente motivado ou capaz de fazer a sua escolha para que lado você quer trilhar, para como você quer usar essa força vai escolher de forma aleatória. Então vai ter um dia bom, um dia ruim, outro dia bom, outro dia ruim, as coisas acontecendo por impulso e você é levado como uma folha ao vento. Não seja levado como uma folha ao vento. Ter um guia, ter uma força regente, não é para você ser levado por ela, é para você ter consciência, para você buscar o conhecimento necessário e usar essa força a seu favor através de ações efetivas para você alcançar os seus objetivos, certo? Combinado assim? Então vamos usar, né, essas regências. Sim, e essas regências, ela vem para te dar uma base. Não é porque, como a Mari falou, ser carregado. Tu estar... Eles são mapa, tá? Eles são aquele impulso como um carro. Eles são combustível. Mas se tu não souber onde tu vai, como direcionar, nada vai adiantar. E é a mesma coisa tu ir por uma rodovia, não saber onde tu quer chegar. O carro vai te levar para algum lugar. Exatamente. Mas e aí? Onde é que tu quer chegar?
Então é sobre isso. E não se preocupe, porque assim, sabemos que tem as cores dos orixás, sabemos que tem aí, né, magias que podem ser feitas para atrair essa energia para você, mas não se preocupe que a gente vai trazer essas informações nos próximos vídeos. Como eu disse, essa aqui é uma série, é o terceiro vídeo apenas, e terão mais vídeos nos próximos dias contando para você como você pode aproveitar cada momento, cada energia, cada portal para que o seu 2026 seja maravilhoso. Então continue aqui com a gente assistindo e não se esqueça também que você tem uma oportunidade muito importante, que é de participar, né, da nossa grande magia de virada de ano. Já estamos aí ofertando para as nossas amigas, clientes que caminharam conosco em 2025, né? Nós vamos abrir vários portais nesse final de ano, Rodrigo e eu aqui no templo. Primeiro, um portal de limpeza e proteção para eliminar aí qualquer pacto, qualquer karma, qualquer acordo, qualquer contrato que você tenha, inclusive de vidas passadas, através de uma mesa quântica bem poderosa que nós vamos abrir do dia 24, 25 e 26. E aí no dia 27 nós vamos fazer uma abertura de caminho em todos os portais aqui do templo para trazer para sua vida harmonia, amor, prosperidade, saúde, dinheiro, tudo aquilo que você deseja para ter um 2026 fantástico, tá? Então, se você quiser participar, entre em contato com a gente, vá nas nossas redes sociais, tanto a minha rede social quanto a rede social do Rodrigo, tem nos links da bio os nossos contatos diretos no WhatsApp. Então entre em contato com a gente para participar, tá bom? Nós teremos um grande prazer de ter você com a gente. Venha, faça a sua parte. Né? E assim, as vagas são limitadas, tá? Então venha logo que vai ser babado, certo? E tivemos o próximo vídeo onde nós vamos falar sobre os Exus Pombagiras frenteiros do nosso próximo ano, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Muito axé!